paz do Senhor Jesus, para todos que me assistem, os irmãos, aqueles que Deus confiou o seu reino. Nós temos uma tarefa, nós temos uma missão dada por Deus, e hoje é um dia que nós marcamos para estarmos orando, clamando pelo Brasil, pelo mundo, pelas nações, diante dessa situação que nós estamos vivendo, quanto muitas vidas já foram ceifadas. Mas eu agradeço a Deus por esse privilégio, pela confiança que Deus nos concedeu. Eu creio que todos os pastores estão empenhados nessa batalha, nessa guerra, e eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na vida da igreja. Especialmente também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Pedro, o apóstolo Pedro de Itapé, a quem Deus nos uniu, fez uma aliança que nós temos batalhado junto. E eu não tenho palavra assim para agradecer o pastor Pedro, quanto ele tem nos abençoado, quanto ele tem nos ajudado, fortalecido nos momentos mais difíceis. Ele sempre está junto conosco. E nessa batalha eu senti no meu coração de convidar o pastor Pedro para estarmos juntos, guerreando como igreja, nessa oração, guerreando, clamando a Deus pelas nações. E o pastor Pedro aceitou o convite de bom grado, e nós estamos juntos todas as quintas-feiras, 7 horas da noite. Nós estamos clamando pelas nações, clamando pelo Brasil, porque essa responsabilidade foi dada à igreja, não foi aos homens políticos, mas à igreja. Quando Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, ele disse: Pedro, não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, te darei a chave do inferno e dos céus, e a porta do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então nós temos essa responsabilidade. Eu quero deixar um versículo da Bíblia para a nossa meditação, e nós vamos meditar diante da fidelidade de Deus para conosco, desde a história da Bíblia, algo notório que ficou escrito. Aliás, toda a história da Bíblia é notória, mas tem uns pontos mais fortes que nós tiramos lições para nós, vendo a fidelidade de Deus para com o seu povo. Com certeza para conosco nesses últimos tempos. No livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 9, está escrito assim: Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: Tu és meu servo, te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Veja, amado, isso é para mim, isso é para você, para todos aqueles que Deus separou, que Deus chamou, Deus fez promessa. E nós podemos ver, desde a história do homem, quando Deus resolveu destruir todo ser humano da face da terra, todo ser vivente, por causa do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, para aqueles que pecaram, para aqueles que rejeitaram a Deus, Deus destruiu. Mas para Noé e sua família, Deus fez uma promessa. Deus prometeu a Noé porque era um homem temente a Deus. Aqui está falando de homens que temem a Deus. Deus se agrada do homem que teme a Deus. E Deus, vendo que Noé era um homem justo diante do Senhor, mandou que Noé fizesse uma arca, uma história muito conhecida, porque Deus ia destruir todo ser vivente da face da terra por causa do homem. E assim aconteceu a história que nós conhecemos. Deus destruiu todo o homem da face da terra, mas Noé e sua família, Deus salvou, ou seja, Deus poupou, porque Deus fez promessa para essa família. Nós temos visto também, amado, o povo de Deus, a promessa de Deus para o seu povo. Isso é para nós nesse último tempo, porque Deus não mudou. Israel, Deus tirou das mãos de Faraó, do Egito,
e prometeu uma terra. E Deus, levando esse povo, se parou diante de uma situação, diante do mar. O que Deus fez, porque Deus tinha promessa para esse povo, Deus abriu o mar e fez com que o seu povo passasse pela terra seca. Amém, amados? Veja só, Deus abriu as águas do mar, a fidelidade e o poder de Deus para aqueles que têm a promessa de Deus. Não importa a situação, Deus abre caminho. Deus salvou o seu povo porque eles já eram tementes a Deus. Eles tinham uma promessa de Deus. Mas os seus inimigos, aqueles que viviam em pecado, em desobediência, esses foram levados, esses morreram. As águas do mar se fecharam e todos foram mortos. Mas o seu povo, Deus deu livramento. Oh, amados, levanta a cabeça. Se você creia de verdade, diante de qualquer situação, não só essa, mas qualquer situação, qualquer circunstância da nossa vida, louve a Deus. Eu sei que nós passamos lutas, é claro, nós somos carne, nós somos, aí estamos aqui na terra, nós passamos essas lutas, essas tribulações, mas precisamos uma coisa, ter fé, acreditar. Acreditar é você ter a certeza absoluta da vitória. Fala para teu irmão aí, irmão, não tema nenhum mal que há de acontecer. Fala isso para ele. Qualquer mal que vier, diante dessa pandemia, diante desse espírito de morte que está assolando as nações, nós estamos no meio de um fogo cruzado. Mas veja o livramento que Deus tem dado ao seu povo, quais nós não vimos falar. E um dos seus servos foi levado para essa pandemia, por esse espírito de morte. Por quê? Porque temos a promessa. Deus nos levantou na terra como soldado, como guerreiro. Deus nos confiou o seu reino para guerrear, para lutar contra o adversário. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais. Isso é para a igreja do Senhor, porque nós temos o poder, nós temos a autoridade, nós temos o Espírito Santo para guerrear contra os demônios. Não importa, amado, oxalá que esses homens que conduzem as nações, como os presidentes, fossem servos de Deus, temente a Deus, que eles pudessem também estar pregoando a palavra de Deus para as nações, para através da sua pessoa, como líder, como homem de Deus, outras vidas pudessem vir para Jesus. Oxalá, mas a Bíblia diz que Deus ainda está procurando um homem que se coloque de pé diante do Senhor e diga, eis-me aqui. Deus está procurando a quem possa usar. Enquanto isso, eu e você, que já temos essa responsabilidade, nós vamos estar guerreando, vamos estar profetizando que o povo de Deus, aqueles que têm aliança, aquele que tem a marca do sangue, aquele que tem a promessa, em Cristo Jesus, pela fé, nós somos mais do que vencedores. Esse mal não vai nos alcançar. Sabe por quê? Porque se Deus for destruir todas as nações, a Bíblia diz que Deus tira o seu povo primeiro e depois ele derrota com todos aqueles que fazem o mal. Uma outra história conhecida que nós conhecemos, a história de Ló, quando ele estava em Sodoma. Deus colocou aquela família ali para pregoar a palavra de Deus naquela cidade, para que houvesse arrependimento. Era uma cidade, um povo que vivia no pecado, um povo sem Deus, um povo que não temia Deus. Deus colocou Ló ali para pregar, para ver se havia conversão. Algumas pessoas se convertiam, mas foi o contrário. Ali ninguém deu ouvido a palavra de Deus. Eu, todo o tempo, Ló ali anunciando, com certeza passando uma luta muito grande, amados, porque não é fácil a gente ficar batendo na tecla a vida toda e pessoas não se quebrantar diante do Senhor e não temer a Deus. Mas Ló era aquele homem que tinha a promessa de Deus e ele estava ali, mas por causa do pecado, Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado. Então, a Bíblia diz que Abraão perguntou, Deus, se tiver 20, ele disse, por amor dos 20, eu não vou destruir este povo. Ele disse, se tiver 15 também, por amor os 15, também não destruirei. Ele disse, se tiver só 10, Deus, pela sua misericórdia, pela sua compaixão ao povo, por amor aos 10, ele disse, também não destruirei.
Mas Deus olhou e não viu nenhum justo naquela cidade. O que foi que Deus fez? Deus deu seu fogo, enxofre, destruiu todos ao mesmo tempo? Não. Primeiro Deus enviou o anjo do Senhor e tirou aquela família, porque tinha a promessa de Deus. É por isso que Deus disse, não tema diante de qualquer situação. Eu sei que a situação ali não era boa, como também não era boa a situação de Moisés tirando aquele povo naquela caminhada no deserto. Não era boa aquela situação. Como também tantas outras pessoas, homens e mulheres de Deus, que está registrado neste livro, uma história que está registrada, que nós temos conhecendo, que serve para o nosso fortalecimento nesses últimos dias, a fidelidade de Deus para com o seu povo. E Deus não mudou, amados. A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas suas palavras não de passar, se que não se cumpra. Você tem promessa de Deus? A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Você não vai morrer. Ao contrário, amado, levanta a cabeça e vamos olhar para essas nações, para a situação, seres humanos, a imagem e a semelhança de Deus, pessoa que Deus amou. Deus não amou a cidade de Itabuna. A Bíblia não diz que Deus amou só o Brasil. Deus enviou o seu Filho amado ao mundo. Veja só, Deus enviou ao mundo. Onde houver vidas, Deus enviou Jesus ao mundo. Para quê? Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja, Deus quer salvar todos, e a salvação, ela vem através da fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, aí gera a fé, e é necessário que continue segundo a palavra de Deus, pregando e orando, e dizendo que ainda há esperança. Dentro dessa situação, quando o mundo já jogou para cima as coisas, achando que não tem mais esperança, não tem mais jeito, que agora vai morrer todo mundo, não. Para aquele que tem promessa de Deus, esses não haverá morte. Porque o espírito de morte, ele passa. Você sabe por que ele passa? Porque olha para mim, olha para você e vê a marca do sangue de Jesus na nossa vida. Aquele que tem a marca do sangue de Jesus, a Bíblia diz que esses são propriedade particular de Deus. Propriedade de Deus, ninguém entra, uma placa proibida a entrada, o diabo não pode entrar. Mas eu e você que temos a autoridade de estarmos clamando a Deus, guerreando, um ponto-chave, um versículo-chave, quando nós lemos, todos nós conhecemos, eu vou só citar, segundo as Crônicas 7,14, quando ele diz, meu povo, que se chama pelo meu nome, orai e se humilhar, veja só, orai e se mulher buscar a minha face, e arrepender de seus maus caminhos. Essa palavra de Deus é para as nações. Todo homem é de Deus. Ele chama o meu povo. O diabo não fez ninguém. Quem fez o homem foi Deus. Deus fez o homem para si mesmo. O meu povo que se chama pelo meu nome. Então, amados, se eles despertar para este versículo, se as autoridades que conduzem as nações despertar e crer na palavra de Deus, para esse versículo é o ponto-chave. A promessa de Deus se cumprirá. Deus ouve lá dos céus o clamor da igreja. E Deus cura, Deus sara a terra. Não haverá espírito de morte. Mas até que Jesus venha, nós temos essa responsabilidade sobre as nações, porque Deus nos confiou, não foi os políticos, mas foi os seus servos, seus escolhidos, principalmente os pastores que lideram a igreja, para que juntamente com a igreja nós estejamos levando todos a estarmos orando pelas nações. E oxalá se todas as igrejas evangélica na face da terra, não quero dizer aqui apenas no estado da Bahia, no Brasil, mas na face da terra, no mundo, todos homens e mulheres de Deus, escolhesse um dia em concordância, em comunhão uns com os outros, um dia para o Senhor, um dia para a igreja estar prostrada diante do Senhor, não importa, de joelho, deitado ou em pé, mas clamando, arrancando palavras de compaixão por essas pessoas, orando, clamando a Deus até
com choro se possível. Amado, eu tenho certeza absoluta, se todos estivessem orando ao mesmo tempo, não ficava um demônio, não ficava uma enfermidade, o diabo tinha de bater em retirada, não tinha satanista, não tinha petista, não tinha diabista, não tinha seja o que for, tinha de bater em retirada, porque o maior que está sobre a igreja, sobre o povo de Deus, do que o diabo que está lá fora. Nós temos essa responsabilidade, nós vamos dar as mãos, nós vamos estar clamando. Eu creio que tem muitas igrejas que estão exercendo, está fazendo isso que Deus quer que nós façamos, clamando a Deus pelas nações. Amados, a promessa de Deus para nós já estamos eleitos, nós já somos vitoriosos. É só uma coisa, dê glória a Deus e ore pelas nações, ore pelo povo, amado. Tenha compaixão do povo, assim, veja só, a recomendação de Deus para a igreja é que ame uns os outros, assim como Deus nos amou. Amasse até os nossos inimigos, sabe por quê? Porque eles precisam de se libertar desse mal. Isso é um demônio que tem assolado, eles precisam se libertar. E uma vez eles libertos pela pregação da palavra, pelas orações e pela misericórdia de Deus, ele será mais um como eu e você, um servo de Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Então, amado, hoje, 7 horas da noite, como foi combinado com os irmãos aqui da igreja, com o pastor Pedro da igreja de Itapé, juntamente com a igreja de Barro Preto, ele aceitou o nosso convite, abriu seu coração, nós estamos juntos. Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus, ele vai ouvir o nosso clamor, as nossas orações, e grandes coisas Deus vai fazer através do nosso clamor, das nossas orações. Nós vamos estar orando, amados, a partir de 7 horas, se você vai ouvir essa pregação, mesmo se você não tiver tempo de ouvir, mas você sabe que nós vamos estar como igreja do Senhor, clamando, orando ao mesmo tempo, aonde você estiver nas suas casas, conforme foi acertado, nós não podemos estar juntos ao mesmo tempo, mas nós somos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é aonde estiver. Eu e você somos a igreja, em casa, no caminho, no trabalho, no templo construído, nós somos a igreja. Então, rasgue o seu coração diante de Deus, com lágrimas, se possível, tire palavra e ore pelas nações. Você não sabe quem é o povo, você não sabe a luta que cada um está passando, mas por esse que você está clamando, por esse que você está orando, Deus sabe o que ele precisa, Deus sabe todas as coisas. Vamos fazer esse clamor junto, após você ouvir esta mensagem. Dobre o seu joelho no horário de 7 horas e vamos estar junto. O cordão de 3 dobras é mais forte, ele não vai ser quebrado. E vamos orar a Deus para que Deus possa levantar mais pastores, para que estejamos juntos louvando e glorificando o nome do Senhor. Ore comigo, amados. Vamos orar, vamos clamar a Deus agora. Deus de Israel, Deus do céu e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós tivemos o privilégio de sermos alcançados por Ti, através da Tua palavra, da pregação da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. E o Senhor achou graça para que nós abrimos nossos corações, e o Teu Espírito Santo entrou sobre as nossas vidas, entrou o temor de Deus, entrou a palavra de Deus, e nós cremos, nós tomamos posse. E a Tua palavra diz que assim Deus nos adotou como filho, Deus nos separou para Ele, nós somos o Seu povo, e Deus nos concedeu o privilégio de conduzir o Seu reino aqui na terra, dando poder e autoridade em nome de Jesus Cristo para desfazer todas as obras de Satanás na vida do ser humano. Esse poder, essa autoridade foi dada à igreja, foi dada aos líderes da igreja. Nós devemos tomar posse, nós devemos profetizar, nós devemos orar, nós devemos clamar profetizando que ainda há esperança, porque nós temos a esperança viva e eficaz. Essa esperança chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo está acima de tudo e de todo. Ele tem poder sobre qualquer tipo de enfermidade. Se essa enfermidade foi permitida por Deus, através das nossas orações, do nosso clamor, o próprio Deus vai fazer cessar.
E se essa enfermidade é seta de Satanás, através do clamor da igreja, ele vai receber fogo, ele vai bater em retirada com seus demônios, com sua enfermidade, e vai voltar para as profundezas dos infernos. Porque nós temos a autoridade em nome de Jesus para estar clamando. Deus abençoa cada um, do menor ao maior. Que as tuas mãos, meu Pai, estejam estendidas sobre as nações. Nós estamos orando, nós estamos clamando pelas nações, pelo Brasil e pelo mundo. Nós clamamos pelas autoridades que o Senhor levantou na terra, pelos presidentes do Brasil e do mundo, pelos governadores, senadores, pelos aqueles da Câmara de Deputados, senadores, por todos, meu Deus, meu Pai, que eles sejam alcançados através da tua palavra, através do clamor, através das nossas orações, e haja uma mudança nas nações, haja uma mudança na liderança, e haja uma mudança nos presidentes daqueles que lideram as nações, que Deus ache lugar nos corações para que Deus possa operar maravilha, o milagre, para que Deus possa cessar este mal, para que Deus possa desfazer através do clamor da igreja esse espírito de morte e nós estejamos livres, porque a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só livre através do sangue de Jesus, da palavra, da fé, das orações e do Espírito Santo de Deus. Nós clamamos também pela essa cidade de Itabuna, onde nós moramos, nós clamamos pelas cidades circunvizinhas. Nós oramos, meu Deus, meu Pai, eu coloco diante de ti, meu Deus, a cidade de Itapé, onde teu filho mora, o teu servo, teu escolhido, o pastor Pedro, a sua igreja, a sua liderança, a cidade de Barro Preto. Nós já estamos clamando, nós colocando embaixo do nosso joelho, profetizamos a vitória, que não haverá morte sobre esse povo, sobre os moradores, independente de religião, porque Deus tem promessa, Deus quer salvar todo. Fortalece os pastores, levanta homens e mulheres nesses últimos dias de lutas que nós estamos passando, com o coração aberto, no poder e na autoridade, buscando, meu Deus, no Senhor a solução, porque o Senhor, Ele é a solução, o Senhor é o remédio. A ciência está procurando encontrar uma vacina para cessar esse mal, para que dê certo. Há mais de anos que tem procurado, não encontrou nem na China, nem nos Estados Unidos, eles não vão encontrar, mas a vacina está preparada. Essa vacina basta tomar uma dose, a dose única dessa vacina tem nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, porque aquele que recebe Jesus, que tem Ele na sua vida, que tem a marca do sangue, para essas pessoas não haverá morte. Então Ele é a dose única, Ele é a solução, Ele é a cura para aqueles que crêem nele. Deus tenha misericórdia, que as tuas mãos estejam estendidas sobre esse povo, abençoando a cada um e fortalecendo principalmente a tua igreja. Meu Deus, não deixa que eles venham desfalecer nessa caminhada, meu Pai,